Então, como que a gente define a variância condicional de um vetor de variáveis aleatórias? Tem várias definições aqui para cada um dos casos, né? A variância marginal, a variância de x dado um yzinho e a variância de x dado yzão. Mas de forma geral, a gente pode ver que o que está acontecendo. A gente está vendo quanto o vetor x está distante da média, em um certo sentido, né? Então a gente está pegando o x, subtraindo a média dele, e daí vocês podem ver que a gente está multiplicando a mesma quantidade, x menos a esperança de x, vezes x menos a esperança de x transposto, né? Então, no caso univariado, lembra que a gente tinha a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. O quadrado dentro da x menos a esperança de x. A gente viu que estava medindo o quanto o x estava disperso ao redor da média dele. A variância de x a gente tem um conceito parecido, então aqui nessa essa forma que a gente tem aqui, que é x transposto, ela é muito parecida com o quadrado, mas mais para vetores, né? E a gente pode tentar entender essa forma com um pouco mais de detalhe em breve. Mas antes de a gente fazer isso, a gente pode comparar agora com a variância condicional aqui. E a gente vê que a única diferença é que todas as esperanças elas estão dado ou y igual a yzinho ou dado yzão, né? Então a variância de x dado y igual a yzinho, ela está medindo o quanto disperso é o x depois que a gente observa que o y igual a yzinho. E a variância de x dado a variável aleatória y está medindo o quão disperso é o x caso a gente fosse aprender o valor de yzão. Então ela, assim como a esperança condicional, ela é uma variável aleatória e é uma variável aleatória que é uma função do yzão. Então depende daquilo que a gente observar para yzão, a dispersão do x vai variar. Então talvez para a gente começar a trabalhar com esses conceitos, a gente poderia ver um exemplo discreto para começar. E a gente pode ir para a lousa. Então a gente pode imaginar, como um exemplo inicial, que a gente tem, por exemplo, o x. Deixa eu só anotar aqui. X dado que o y é igual a yzinho, a gente pode dizer que é uma Bernoulli yzinho. E a gente pode falar que a probabilidade do y é igual a 0,1, é igual à probabilidade do y igual a meio, que é igual a meio. Então, se a gente fosse fazer aqui a densidade conjunta deles, a gente teria aqui y, x ele pode ser 0,1, o y pode ser 0,1 ou meio. E daí a gente vai ter certo. Então, se o x, se o y é 0,1, que acontece com probabilidade de meio, então a probabilidade do x ser 0 é 0,9 vezes meio. Então aqui a gente vai ter 0,45 e aqui a gente vai ter 0,05. E da mesma forma, se o y é meio, então aqui a gente vai ter 0,25, 0,25. Então a gente poderia, por exemplo, perguntar qual que é a variância do x, dado que y é igual a 0,1. Então, a gente poderia resolver esse exemplo simplesmente por esperança condicional, mas uma coisa que a gente nota é que uma vez que a gente fixa y igual a 0,1, a gente está nessa linha aqui. Então, a gente basicamente sabe que o f do x dado y é a mesma coisa que normalizar essa linha. E normalizar essa linha é simplesmente uma Bernoulli 0,1, né, que é justamente o que a gente definiu na primeira linha. Então, a variância de x
dado y igual a 0,1, é a variância de uma Bernoulli 0,1. A gente sabe que a variância de uma Bernoulli 0,1 é 0,1 vezes 0,9. Então vai dar 0,09. E da mesma forma, a variância de x, dado que y é igual a meio, é a variância de uma Bernoulli meio, que a gente sabe que vai dar 0,25. Além disso, a gente poderia perguntar, por exemplo, qual que é a variância do x. E daí, para isso, a gente poderia calcular as marginais aqui. Então, a gente está vendo que a marginal vai dar 0,7 e 0,3. Então, marginalmente, o x tem distribuição Bernoulli 0,3. E a variância de uma Bernoulli 0,3 é 0,3 vezes 0,7. E 0,3 vezes 0,7 vai dar 0,21. E a gente poderia calcular também a variância de x dado y, né? A gente sabe que a variância de x dado y, ela vai depender de y, e ela depende exatamente da forma que a gente escreveu ali. Então, deixa eu apagar o enunciado do problema aqui. E talvez em vez de escrever aqui embaixo, a gente pode escrever aqui em cima. A variância de x dado y vai ser igual a 0,09 vezes a indicadora de y igual a 0,1 mais 0,25 vezes a indicadora de y é igual a meio. Mas esse é um exemplo que a gente só está testando basicamente a variância condicional, né? É um exemplo que a gente tem o x como sendo univariado, então seria legal agora a gente continuar e ver um exemplo em que o x é uma variável bivariada e ter um pouco mais de ideia do que a gente tem na matriz de variância. Então a gente continua no próximo vídeo com o exemplo bivariado.